Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Muito boa noite a todos. Hoje, noite de terça-feira, né? Noite aonde nós vamos falar mais uma vez acerca do Salmo 121. Salmo 121 é um salmo que nós colocamos como o salmo do socorro de Deus, socorro divino. Porque existem situações na nossa vida que, se Deus não agir em nosso favor, com certeza a vergonha, o mal vai prevalecer e a vergonha será grande. Vamos pedir nessa noite a intervenção de Deus. São tantas situações, não é assim, que vem acontecendo, às vezes acontecendo na família, na vida financeira. Mas uma coisa eu quero dizer para você: durante esses dias eu tenho falado muito com as pessoas acerca da total confiança em Deus. Da total confiança em Deus. E a confiança, ela se manifesta não é só na hora em que ou que tudo vai bem, porque quando tudo vai bem as pessoas confiam, mas quando acontece alguma situação adversa, contrário à nossa vontade ou à nossa realidade, a confiança dá lugar à descrença e à desconfiança. Jesus, ele diz bem claro, olha só para você ver, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ele fala: pedireis o que quiser que vos será feito. Jesus, ele sabe da nossa necessidade, mas mesmo assim ele falou: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser e será feito. Isso é o que ele diz. Jesus, ele diz: se credes em mim, como diz as Escrituras, olha só, se credes em mim, como diz as Escrituras, como está escrito, olha só, não somente farás as obras que eu faço, mas outros maiores ainda. Então, Jesus, ele nos dá essa abertura. Primeiro é o crer, primeiro é confiar, crer até o fim, até o último instante. A Bíblia diz para aqueles que estão entre os mortos, os vivos, ainda há esperança. Então é um estímulo para nós continuarmos crendo até o final, crendo que a situação vai mudar, crendo que esse quadro que você vai viver aí, esse quadro vai se reverter. Gente, não há mal que permaneça bem que dure eternamente, nem mal que permaneça para sempre. Por isso que ele nos convida a perseverar, a orar. Assim, ele fala assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Olha só. Buscais e encontrarás. Você vai buscar, você vai pedir e ele vai conceder. A palavra dele, a promessa dele não volta vazia. O que ele falou vai acontecer. Sabe o que acontece? Às vezes, quando está próximo a acontecer, nós deixamos o restício da dúvida entrar. Porque eu sei que não é fácil. Não adianta, a gente fala assim, pregar é muito fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a coisa não acontece assim da noite para o dia. Eu sei que não é fácil. A pessoa está lutando, está ali perseverando e vê a situação
parece que não está andando, mas parece que não está andando. Não parece que não está andando. Mas com certeza o nosso Deus, ele está trabalhando. Com certeza ele está vendo a situação a qual você está enfrentando, está vendo também a sua ação de fé, a sua perseverança. Você lembra de Ana? Nós falamos aqui de Ana no tempo passado aí. Ana vivia sendo humilhada pela a sua rival durante muitos anos, né? A rival teve mais filhos do que ela, deu mais alegria na questão de dar filhos ao marido do que Ana. Será que Deus não sabia a condição dela? Com certeza que sabia. Será que ele não sabia o problema? Ele não sabia as humilhações que ela estava enfrentando? Claro. Mas sabe o que acontece? Quando chegou um dia, ela tomou uma decisão. Ela subiu com o marido ao templo e ali tomou uma decisão diante de Deus. Ela falou pessoalmente com Deus e o quadro, a situação se resolveu. Então é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Esse quadro, essa situação, ele vai se resolver. Não vai permanecer para sempre, não é assim. Então, a decisão de falar com Deus, a decisão de continuar acreditando, crendo, aliás, em Deus, levou Ana depois ter o filho, que foi o profeta Samuel, e depois também outros mais filhos. Então, olha só para você, outros filhos a mais. E é assim, gente. Às vezes, nós queremos que Deus nos responda do nosso jeito. Tudo com o jeito de Deus é melhor. Deus, ele sabe muito bem das suas lutas, do que você está passando, enfrentando, as lutas no seu casamento. Ele está olhando sim para você. Ele está vendo seu choro, os seus lamentos, as perseguições que se levantam contra você. Ele está vendo tudo. Mas acima de tudo, ele está olhando para você, o nosso comportamento diante da situação. Se eu falar para você que nós não passamos algumas lutas, algumas situações, passamos. E você sabe disso. Que nós que pregamos a palavra de Deus, temos o maior compromisso, porque nós pregamos e temos que viver, não é só pregar não, no dia a dia. Ah, pastor, o senhor tem que viver ao pé da letra? Sim, porque eu estou pregando. Porque se eu não pregar e eu não viver o que eu estou ensinando para você, eu serei um falso profeta. Serei um falso profeta, eu tenho que pregar e tenho que viver também. Porque só isso vai mostrar que não sou um profeta de vento. Eu falo, mas eu faço. Deus, ele quer fazer isso com você. Você recebeu o ensinamento para você colocar em prática. Eu estava há poucos instantes tendo uma conversa com as pessoas. Estava medindo os últimos dias agora, quantas coisas têm aparecido, né, assim, no meio do Evangelho. Quantos escândalos, quantas coisas que vêm acontecendo e levando até muitos que estavam firmes na fé, aparentemente, levando muitos a se desestimular de seguir a Deus. Eu estou procurando palavras aqui para falar, porque é o seguinte, para você entender. Então, nos últimos dias, são muitas pessoas que, ao invés de receber incentivos para continuar buscando a Deus ou buscar Deus, elas são desincentivadas, desestimuladas, desculpa a expressão melhor essa. O desincentivo é muito grande. Por quê? Porque muitos que estão dentro do Evangelho têm dado esse motivo. Gente, quando a pessoa está começando o caminho da fé, é uma guerra muito grande. Você um dia começou, você um dia teve a primeira vez no caminho da fé.
Então há muitas dúvidas, há muitos conflitos. E quando a pessoa está começando e vê muitas coisas acontecendo no meio daqueles que se dizem ser de Deus, vê muita coisa acontecendo, o que ela faz? Ela se sente desestimulada, ela fala, não, poxa, para que eu vou entrar? Para que eu vou estar num local onde as pessoas pregam uma coisa e vivem outra? A realidade da vida das pessoas que pregam não condiz com o que ela ensina. A ação, a atitude dela não condiz com o que ela fala na internet, com o que ela fala no público. Então, nós temos que andar alinhados. Assim. O que eu falo, eu tenho que viver. Ah, pastor, então o senhor fala de riqueza, o senhor tem que ser rico. Eu não estou falando de benéficas materiais. Eu estou falando acerca de comportamento, de caráter, de conduta. Porque existem muitos que têm rios de dinheiro, são ricos e têm uma boa conduta. E tem muitos que não têm uma situação financeira tão boa e a conduta é ruim. E tem muitos também que têm dinheiro e a conduta é ruim e vice-versa. Não é o que a pessoa tem que mede ou mostra quem ela é de fato e de verdade, não, meu amigo. O errado é errado para quem é rico, para quem é pobre, para quem é milionário, para quem é bilionário, para quem não tem dinheiro nenhum. Errado é errado. É verdade. A fé, ela atinge tanto a ação da fé, o resultado da fé, ela atinge tanto aquele que tem condições financeiras melhor e aquele que a condição financeira não é tão boa assim. Então, olha só para você ver. Então não é a minha condição, não é aquilo que eu tenho que vai me fazer ou fazer a minha fé maior ou a minha fé menor, não. Negativo. Não é a minha posse, as minhas posses, a minha posição hierárquica dentro de uma instituição. Ah, porque eu sou o líder de uma instituição, eu sou o líder máximo, eu sou o fundador da instituição, então eu tenho mais privilégios diante de Deus. Negativo. Jesus, o Deus, olha para todos nós com os mesmos olhos. Né? Você está entendendo? Então, não é os meus bens materiais, a minha condição financeira, boa ou ruim, que me faz merecedor de ter uma resposta de Deus. Então, estou falando isso porque, às vezes, a pessoa fala, então, fulano prega, mas ela tem uma vida financeira que não é tão boa assim. Mas não é a vida financeira dela que diz como é que é a conduta, o caráter dela. Deus sabia muito bem o que tinha Jó. Vamos lembrar o que Deus falou para Satanás sobre Jó? Deus falou o seguinte: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus apresentou para Satanás a conduta, a boa conduta, a idoneidade, o caráter de Jó. E Jó era o homem mais rico daquela época. Jó era como se fosse um bilionário dos dias de hoje. E Deus não falou assim, observasse o meu servo Jó, tem muito gado, tem muitos servos, né? Observasse meu servo Jó, tem muitos rebanhos. Deus falou isso? Não. Deus falou assim, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Então, Deus vai olhar isso em você, vai olhar isso em mim. E o resto é consequência. É tanto que na integridade de Jó, na sinceridade de Jó, no que dizia respeito, sentimento a Deus, ele não pôde tocar. Mas aí Satanás falou assim, não, mas o Senhor dá tudo para ele. É por isso que ele ama o Senhor, por isso que ele é temente o Senhor. E Deus provou para Satanás que o que mantinha a idoneidade de Jó
não era a idoneidade de Jó, não era os bens materiais. Os nossos bens materiais não formam o meu caráter. O que dizem, o que pensam, o que falam a meu respeito, não define quem eu sou. A opinião externa não define a minha boa conduta e não define o meu caráter. O que vai definir, gente, é a essência que está dentro de você. A essência que está dentro de mim. Você pode ser bilionário e ter uma essência muito boa dentro de você, que provém de Deus. Uma essência muito boa. E você pode ser também um bilionário, que dentro de você a essência é ruim. Você pode ser uma pessoa que tem a condição financeira mínima, mas tem uma essência boa dentro de você. É o que Deus está contando, essa essência boa dentro de você. É isso que Deus está contando. É isso que Deus está olhando. Deus, ele falou para Samuel, quando foi na casa de Jessé, escolheu um rei para Israel. Samuel olhou a aparência de todos. A aparência de todos. Mas Deus falou para Samuel, não é nenhum desses aí que você me apresentou que vai ser o rei, que vai ser ungido, consagrado, que eu me agradei. Não é esse. Porque Samuel, você olha a aparência, você olha os bens, a postura, vamos supor, o bem material, mas eu olho a essência. Eu olho a essência, quer dizer, eu olho o interior, eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro. Satanás já deu logo a sugestão de tocar em tudo que era de Jó. Em tudo que era dele, a sugestão dele foi tocar o material. Mas o espiritual, o espírito e a alma, ele não pode tocar. Porque quem é de Deus é assim. Ainda que passe pelas maiores lutas, pelas provações, pelas batalhas constantes que nós enfrentamos todos os dias. Mas a essência da alma dela, a essência que está dentro dela, continua a mesma. Perseguem, injuriam, falam calúnias, né? Mentiras contra ela, fazem tudo, mas não conseguem tocar a essência que está dentro dela. Persegue, é perseguida, de repente você é uma pessoa que é perseguida no seu trabalho por causa da sua fé, na sua família, no seu dia a dia, há perseguição completa, mas você está como Jó. Dentro de você há uma essência, algo aí guardado que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de você, porque é dada por Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seguimos como nós mostramos na palavra dele, então essa essência é plantada dentro de nós. Que essência é essa, pastor? É o próprio Espírito de Deus, está dentro de nós. No nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, conduzindo os nossos olhos, conduzindo os nossos ouvidos, conduzindo a nossa língua, a palavra, os nossos pensamentos, a essência que está dentro da gente, ninguém vê. As pessoas não veem a essência, quem vê é Deus. Agora, quando a essência é boa, a aparência também é boa. Então, você entendeu a linha do raciocínio? Então, é isso que você tem que colocar dentro de você. Muitas coisas, em outras épocas, com certeza, falaram ao respeito, meu respeito e respeito de você. Mas você continua olhando para Deus. A essência continua aí. Preserve essa essência. O Espírito de Deus, a presença de Deus dentro de você. Se você não tem essa essência, busque, fale com Deus, peça a Ele. Ele vai te dar. Ele vai te dar. E nós temos falado muito durante esses dias acerca do evento que está acontecendo praticamente no mundo inteiro.
E muitos, nesses dias, vão perder a essência que está dentro dela. Que é isso, pastor? É verdade, gente. Porque se você tem uma vasilha onde ela está cheia de uma água limpa, e você começa a colocar dentro desse jarro a água suja, e direto a água suja, vai chegar uma hora que a água limpa já foi contaminada, já está fora, vai pulando fora. E de repente é o que acontece, tem acontecido nesses últimos dias. Você era uma jarra cheia de água limpa, pura, e do seu interior fluía rios de água viva. Agora, hoje, você não é um rio de águas vivas, é um rio, ou não é um rio, é como uma morte, uma água que não traz benefícios nenhum, para as pessoas. De repente, você foi se deixando se contaminar, e nesses últimos dias muitos foram caindo nessa tentação, e foi se envolvendo, e quando Deus olha para o interior dela, tá a imundícia, é verdade, está sujo. Mas eu não estou aqui falando para condenar você, não, é para abrir os teus olhos. Abra os teus olhos. Cuide da essência que está dentro de você. Cuide da essência, porque é para ela que Deus olha. Eu falava ontem, na live de ontem, com as pessoas que, nos últimos dias agora, após essa festa da carne, muitos, infelizmente, vão voltar para casa nos últimos dias decepcionados. Vão voltar decepcionados, vai levar para casa, infelizmente, uma contenda, muitos vão se separar. Que isso, pastor Lei? O senhor só está profetizando coisa ruim? Não, não estou profetizando coisa ruim, não. Eu estou sendo realista. Uma coisa é profetizar e uma coisa é ser realista. Eu sou realista. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não adianta eu olhar para um lugar e ver que daquele lugar só produz a água suja, e depois eu falar que tudo vai ficar bem, não negativo, meu amigo. Não é assim, tudo vai ficar bem, não. Infelizmente, quando eu semeio para a carne, como diz a Bíblia, da carne eu vou colher. Quando eu semeio na carne, da carne eu vou colher. O fruto da carne é que vai ser o fruto que eu vou colher após. Como nós vimos vários exemplos, eu citei vários exemplos das pessoas falando, poxa, eu vou me esbaldar nesse carnaval, eu vou fazer isso, eu vou fazer só projetos de coisas pejorativas. E elas fizeram e vão fazer mais ainda. Aí quando passar tudo, então quer dizer que essa plantação não vai dar fruto. Dará fruto sim, vai dar frutos. Não tem para onde correr. Tudo que o homem semear, está escrito, não se engane o homem. Tudo que semear, isso também se fará. Então cuidado com as sementes, as quais você anda semeando por aí. Porque a colheita chega. Agora, é necessário que quando chegar a colheita, é necessário você ter a hombridade de lembrar que aquilo que você está enfrentando é fruto do que você plantou. Que é isso, pastor? Hoje o senhor está falando uma coisa muito pesada. Não, meu amigo. Eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Deus, Ele não me ungiu para isso. Ele me ungiu para alertar, para falar a verdade. Exatamente para provocar dentro de você essa revolta contra a situação a qual você se meteu. Pastor, o senhor está falando comigo, o senhor nem me conhece. Eu não conheço, mas o Espírito de Deus conhece. E quem está ouvindo isso sabe muito bem que Deus está falando com ela. Está falando com ela, comigo e com os demais, com todos nós. Porque você acha que eu estou salvo dessa palavra? Não. Se essa palavra que eu estou pregando
ela vem de Deus, então serve para mim também. Porque eu sou igual a você. Eu sou um ser humano, sou dependente de Deus. Sou dependente do ensinamento de Deus, da misericórdia de Deus. Então, como serve para você, serve também para mim. Então, guarda isso. Cuide da essência que está dentro de você. Vou repetir novamente. O que dizem, o que falam ao meu respeito, não define quem eu sou, e sim a essência que está dentro de mim. Se o que você é hoje externamente não é algo tão bom, é porque a essência que está dentro de você também não é boa. Então cuide do seu interior. Guarde essa essência, cuide. O que você recebeu de Deus, a força que você recebeu, a misericórdia que você recebeu de Deus. Porque todos nós estamos aqui, minha amiga, meu amigo, é pela misericórdia. Então conserva isso dentro de você. Eu falo uma coisa e muitas das vezes eu me torno repetitivo que eu vou falar para você. Mas eu sempre falo, meu pai sempre falava com a gente e comigo muitas vezes. Faça o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Não faça o errado, ainda que todos estejam fazendo. Então, meu amigo, se todos estão nesses dias se esbaldando na carne, adulterando, traindo, trilhando o caminho pesado da prostituição, experimentando as drogas, os vícios, participando de reuniões que o assunto que cogita é carne pura. Se todos estão fazendo isso, eu vou fazer porque todos estão fazendo. Existe aquela, mas todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Escuta o que eu estou falando para você. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Nós professamos uma fé em Deus, principalmente os cristãos, os que seguem a Deus, que propagam, que pregam a palavra, que falam, eu sou uma pessoa de Deus. Então a obrigação nossa é zelar do nome de Jesus, é guardar o nome de Jesus. Através da nossa conduta, do nosso caráter, mostrar para as pessoas que há um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Mostrar para as pessoas que há um Deus, exato, merece toda a honra e toda a glória. Os acontecimentos dos últimos dias, dentro de instituições por aí, atitudes de muitos cristãos não glorificam o nome do nosso Deus. Eu falo para você, hoje, eu estou sendo mais direto com você. Porque, gente, o mal, ele não poupa tempo, ele trabalha dia e noite. Porque cada cristão, cada pessoa que tem uma fé definida, cada uma delas que se desviarem do caminho que é Jesus, o mal é glorificado. O mal é glorificado. Eu quero contribuir para que o nome do nosso Deus seja glorificado e o mal seja envergonhado. Mas para que isso aconteça, é necessário eu colocar isso dentro de mim. Eu tenho que cuidar dessa essência que está dentro de mim. Então cuide. Se você é uma pessoa de boa índole, cuide. Não se meta em muitas astúcias. Esse dia, em uma conversa com uma pessoa, essa pessoa falava para mim assim, não, mas as crianças, elas nascem já com sentido do pecado, porque está escrito, o salmista fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Aí a pessoa usa esse versículo para dizer que a criança nasce em pecado. Não. Ele não falou que nasceu em pecado, concebeu.
Mas não é porque que eu fui concebido em pecado de um relacionamento, vamos supor, de um relacionamento conturbado, que eu tenho que agora viver uma vida errada. Não, não é assim. Não, você não nasceu em pecado. A pessoa fala assim, a criança já nasce em pecado. É mentira, quem falou isso é mentiroso. Não é, a criança não nasce em pecado, não. Deus diz que nós nascemos puros e nós nos metemos em muitas astúcias. Devido a essa passagem que diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, quando em pecado me concebeu, vamos supor que seja de um relacionamento extraconjugal. É como se fosse uma pessoa casada, trair o seu marido ou trair a sua esposa, e ali conceber a esposa casar, a esposa, aí tem uma traição, e daquela traição nasce uma criança. Só que aquela criança não está em pecado. O pecado foi da mãe. Não foi, a criança não tem nada a ver. Está escrito que o filho não paga pelo pecado da mãe. Dos pais, aliás. Então, essa história que muitos falam, mas a criança ela já nasce em pecado, não, negativo. Isso é conversa, não vai nisso não. Vai para a palavra. Então, quando o salmista ele fala isso, ele confirma até alguns teólogos dizem isso, que confirma que o pai de Davi, a mãe de Davi, não teve Davi com o mesmo pai dos outros irmãos. Por isso que ele fala que em pecado me concebeu a minha mãe. E não que a pessoa nasceu em pecado. Quando Jesus foi curar aquele homem que era cego, perguntaram assim para ele, vem cá, Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Jesus falou, nem ele nem os pais. Simplesmente ele nasceu assim, mas para manifestar a glória de Deus. Quer dizer, não era para ter acontecido, não era para ele ter nascido cego, mas nasceu. Já que nasceu cego, então vamos aproveitar e glorificar o nome de Deus através disso. A situação também é assim. Muitas das vezes não era para você cometer ou eu cometer aquilo que Jesus cometeu. Uma palavra frívola, uma palavra errada, uma palavra de baixo, uma atitude de baixo calão, não era para cometer, mas já que se cometeu, falou o que não devia, aprontou o que devia aprontar, agora é a oportunidade da pessoa se redimir diante de Deus e receber essa essência de Deus na vida dela. Primeiro, a essência do perdão. Primeiro, a essência do reconhecimento da falha e do perdão que Deus dá a ela. Então, coloque em seu coração. Aí, tivemos algumas conversas. Não, mas a criança nasce com a natureza do pecado negativo. Deus, ele disse que eu vos fiz puro, vos criei puros, mas vós se meteste em muitas astúcias. E é verdade. É verdade. Eu me lembro, eu criança, eu me lembro do meu pai me carregando aqui no pescoço, maior pureza. Eu me lembro a minha irmã mais velha me carregando no colo, né? Ali. Então, tem muitas coisas da minha infância que eu me lembro muito bem. Mas eu me lembro muito bem que à medida em que fui desenvolvendo e crescendo, os olhos fui começando a ver o outro lado. Antes, para mim, para criança, tudo era puro. É por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança. Porque se a criança nascesse com o pecado, Jesus jamais iria falar que eu iria nascer, que teria que ser como uma criança. São coisas que as religiões e pregadores vivem falando que não tem nada a ver. Então guarda isso com você. As nossas astúcias, os nossos procedimentos, no desenvolvimento da nossa vida, até nós chegarmos à maturidade, é que muitas das vezes colocou distância entre nós e o nosso Deus. Então não se engane, meu irmão. Não se engane. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E não se engane.
tudo que foi semeado durante esses dias, as afrontas até contra o nome do próprio Senhor Jesus Cristo, muitas coisas se fizeram, muitas atrocidades, né, com o nome de Jesus esses dias. Mas isso é certo, a colheita vem. A colheita vem. A lei mais justa é essa. Plantou, colhe. Deus, Ele jamais vai impedir que eu cometa uma falha pensada. Porque existe o erro que a gente comete ali naquela hora ali, oh meu Deus, e ali não comete mais, se conserta com Deus. Mas existe o pecado chamado premeditado. Quando a pessoa vai fazer o errado e ela já sabe tudo o que vai fazer, já planejou tudo como vai fazer, isso é premeditado. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que essa falha, mas eu vou fazer, eu vou cometer. Então abre os teus olhos para isso. Ah, fulano nasceu e nasceu já com isso, mas ninguém nasceu ruim, ninguém nasceu bom. Deus, Ele disse isso. Ele nos relata sobre isso. Os fiz puro, mas vós se meteste em muitas astúcias. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa, Ele nos dá livre-arbítrio. Ele é tão maravilhoso que você tem livre-arbítrio. Deus não vai me impedir de cometer o errado. Você entendeu como é que é? Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá livre-arbítrio. Mas Ele é tão justo que me deixa também colher tudo que eu plantei. Tudo que eu plantei, aí Ele me deixa também colher. Não é justo isso? Na hora da minha escolha, eu não perguntei a Deus. Eu não me preocupei se eu estava agradando a Deus ou não. Na hora da minha escolha, na hora que eu estava ali semeando, plantando, fazendo, plantando, eu não me preocupei se eu estava envergonhando o nome do meu Senhor. Não me preocupei com nada. Eu queria era fazer. Então agora na hora da colheita, então, como eu vou cobrar desse Deus? Como eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar de Deus? Que na hora em que eu estava semeando, falando, apontando, eu não dei ouvido a Deus. Então, é necessário que nós venhamos colocar isso no nosso coração. Não se meta nas astúcias deste mundo. Não se meta nas astúcias deste mundo. Abre os teus olhos. Deus vem cobrando muito isso. Porque às vezes nós queremos tanto fazer alguma coisa e Deus vem ali segurando, porque sabe que aquilo não vai ser bom. Mas eu quero tanto que eu não me preocupo nem falar com Deus, nem pedir uma direção a Deus e faço. Aí quando vem a conta, meu amigo, aí a pessoa fala, poxa, por que Deus deixou acontecer isso? Eu não estou aqui para me condenar e condenar ninguém aqui, nem julgar ninguém, que eu não tenho esse direito. Mas eu também não estou aqui para me calar diante das situações as quais nós vivenciamos todos os dias, de muitos até que se dizem cristãos, e muitos que até se dizem cristãos. Então, eu peço a você, analise, pese a consequência, antes de você efetuar, consumar o fato. Esses dias têm sido muito tristes. Muitas coisas vêm acontecendo, tragédias vêm acontecendo, coisas que poderiam ser evitáveis, mas às vezes, por um desequilíbrio humano, acabou virando em tragédia. É o que eu falo para você, é livre-arbítrio. Uma vez, nós trabalhamos aí em 20 estados, pregando a palavra de Deus, como pastor missionário. Uma vez,
no estado de Goiás, eu e a comitiva, nós rumamos junto a uma cidadezinha, em direção à cidadezinha chamada Chapadão do Sul. Passamos por Goiás, Chapadão do Sul. E ali já era a comitiva de 2 caminhões, um material, uma Kombi com outro material de elétrica e o carro, uma Saveiro, a qual eu estava junto com o motorista. E já era 2 horas da manhã. E nós, naquele tempo, nós nos perdemos e caímos dentro de um atoleiro. E aí não tinha nem como falar assim, poxa Deus, o senhor não viu isso? Não tinha nem como cobrar de Deus, porque foi uma decisão nossa viajar à noite. Foi uma decisão nossa continuar a viagem, viajamos o dia, falamos, senão só vamos parar quando o dia amanhecer. O dia amanheceu e a gente no atoleiro. Para você ver. O que Deus tem a ver com isso? Pastor, mas Deus devia ter protegido. Não. Deus só não quer chegar da noite, a qual ninguém pode trabalhar. Já tínhamos rodado durante o dia. Ainda iríamos chegar, já o dia amanhecendo. Por que não parar? Por que não descansar? E depois retomar a viagem? Essa é a recomendação. E às vezes muitas coisas acontecem com a gente por causa dessas teimosias. E às vezes nós queremos cobrar de Deus. Havia um determinado, conhecido em uma determinada cidade, também, nós passamos aí no Goiás, você que é do Goiás, deve conhecer, a cidade chamada Criúna de Goiás, um pregador ali também nessa cidade. Havia uma pessoa que por um descuido, por um cochilou, trabalhou muito, cochilou. Era para estar descansando, para dar aquele tempo para poder voltar novamente ao trabalho. Passou por um acidente gravíssimo e perdeu um braço no maca. Porque tem um tempo determinado, hora de descanso, retornar novamente ao trabalho. A CLT conta, eu creio que 11 horas entre um turno e outro. E a pessoa fazendo dobra à noite. E aí teve uma hora que cochilou. E a máquina levou o braço dessa pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, mas, poxa, como Deus deixou acontecer isso? Mas, meu amigo, Deus já deu a hora. Eu tenho que trabalhar um turno, e entre um turno e outro, eu tenho que descansar no mínimo 11 horas. Mas Deus já deixou esse ensinamento, já deixou as instituições para estipular isso, para controlar, isso é de Deus. Aí o outro trabalha no dia e à noite, caindo nos pedaços, trabalhando com máquinas perigosas. Aí a coisa acontece, por que Deus não impediu? Deus tentou. Deus colocou, o horário é esse. Eu dirijo o dia todo. Por que eu vou dirigir à noite? Ah, não, quero adiantar a viagem. E aí? Acontece algo? Eu vou poder cobrar de Deus? Não. Então, nós temos que ter essa posição. Porque senão tudo que acontece de ruim, você fala, por que Deus permitiu? Mas Deus manda os avisos. E essas lives de ontem, a live de hoje, esses dias, Deus está mandando aviso. Cuidado com a colheita, essa grande repercussão que tem aí, essa festa nesses últimos dias. A festa passa. A festa, ela passa. Vai passar. Quando acaba a festa, o pessoal vai limpar, a área está suja. O fruto que ficou para trás, cuidado. Que isso, pastor? Isso é ser radical. O senhor está falando que tudo é ruim. Não estou falando, não. Estou falando que é o seguinte: eu não posso depois culpar a Deus por causa das minhas
das minhas teimosias. Deus vem mostrando para a gente, cuidado. Cuidado com as árvores que parecem ser árvores videiras verdadeiras, onde nós falamos sobre isso. Cuidado com as videiras que aparentemente têm vida, mas são videiras que fornecem frutos venenosos. Você conhece a árvore pelos frutos. Repito, se o local a qual eu estou, os frutos são ruins, vou sair fora, sai fora. É verdade. Se a rodinha de amigos que você está e os frutos daquela roda de amigos são frutos podres, sai fora, meu amigo. Você está preservando o seu relacionamento, o seu casamento, salvando a sua alma. Você está preservando a essência que está dentro de você. Então, deixamos hoje aí esta mensagem. Purifique. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Purifique o templo do Senhor. Nós vamos orar. Depois, vamos ler o Salmo 121. De segunda a sexta-feira, às 21 horas, nós entramos com essa live. De segunda a sexta-feira, e orando sempre o Salmo 121. Não saia de casa amanhã sem orar o Salmo 121. Daqui a pouco nós vamos ler. Quero que você curte essa live. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, pode comentar também. Comenta. Aperta e dá os cliques na tela do seu smartphone aí. E vai curtindo, porque nós vamos começar o momento de oração. Curte, compartilhe, para que possamos alcançar no momento da oração. Para esse momento. Eu já compartilhei com algumas pessoas. Compartilhe aí. E vamos preparar para a oração e para lermos o Salmo 121. Você vai curtir aí agora. Você está no seu smartphone, dá os toques na tela e faz subir esse coraçãozinho. Ó, para que essa oração chegue no maior número de pessoas possíveis. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer-lhe por tudo, pela palavra, por tudo. E amanhã, às 21 horas, vamos estar novamente falando acerca de uma palavra de vida. Palavra que traz vida. Aqui agora, estamos nos preparando para a oração e para junto lermos o Salmo 121. Bom, vamos falar com Deus. Se você não abriu a sua Bíblia ainda, ou se você quer simplesmente ouvir, então vamos falar com Deus. Salmo 121, o versículo é o versículo 1. Salmo 121, versículo também 1. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabe, meu Deus, o Senhor vem nos exortando devido a esses dias, das nossas muitas entregas, meu Pai, aquilo que não é pão. Sabe, meu Deus, eu sei que o Senhor não nos chamou aqui para nos condenar. O Senhor trouxe-nos aqui, nos reuniu para, meu Deus, nos exortar, para nos ensinar, para cuidar de nós, meu Pai. Porque é assim que o Pai faz com o Filho. O Pai que ama o Filho, Ele cuida, Ele exorta, Ele ensina,
ele chama a atenção. Quando vê que que o filho está desgringolando para o caminho errado, ele senta com o filho e chama a atenção. E avisa, olha, esse caminho não está certo. O que você está fazendo vai fazer mal para você. É assim que o pai faz, é assim que a mãe faz, porque ama o filho. E é assim, meu Senhor, que o Senhor também tem cuidado de nós. Meu Deus, nos exortando para tomarmos cuidado com a nossa alma, nos ensinando para fugirmos do mal. Porque, meu Deus, muitos dizem, não, mas isso é o mal, isso é o diabo. Eu digo a você que isso é descuido nosso, é descuido meu e descuido seu. Nós nos descuidamos, nós distraímos o nosso coração, nós demos a brecha para que o mal entre. Essa é a verdade, meu amigo. Deus, ele não pôde fazer nada, porque estava ali a minha vontade, estava explícito o meu desejo de falar aquilo que não devia falar, o meu desejo de fazer aquilo que não devia fazer. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus, ele age hoje de misericórdia para conosco. Hoje ele nos dá mais uma oportunidade de refletirmos sobre as nossas atitudes e fazermos aquilo que é certo. Nos últimos dias, meu Senhor, muitas tragédias, muitas coisas acontecendo, e aqueles que dizem, por que Deus deixou isso acontecer? Como se a culpa fosse do Senhor. Mas o Senhor disse, o Senhor responde, se o meu povo me ouvisse, me escutasse. Se esse pai, se essa mãe escutasse o Senhor, se esse filho escutasse o Senhor, se essa esposa escutasse o Senhor, se esse marido escutasse o Senhor, jamais haveria adultério. Se esse jovem escutasse o Senhor, jamais haveria a prostituição. Se esse jovem, essa pessoa escutasse o Senhor, não seríamos escravos de vícios, de contenda. Se o meu povo, o Senhor disse, se o meu povo me escutasse. Oh Deus, então que essa palavra fique implantada em nosso coração. Queremos dar ouvidos à tua voz. Meu Deus, eu sei que o Senhor não trouxe essa pessoa, ou que vai ouvir, ou que já ouviu essa live para condenação. O Senhor trouxe para que haja uma reflexão, para que ela venha pensar sobre as ações que ela tem tomado. Ó Deus amado e Deus querido. Mas mesmo assim, meu Pai, o Senhor também promove milagres. Eu lembro, meu Deus, que a tua palavra disse que haviam 10 leprosos e o Senhor curou os 10. Um voltou para agradecer. Mas o Senhor já sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim o Senhor curou os 10. Meu Deus, e nessa perspectiva está a minha alma. Que não importa quem seja essa pessoa, que a cura vai acontecer. O seguir o Senhor ou não é com ela, é a decisão dela. Continuar fazendo errado é com ela, não é comigo. Meu Deus, o meu papel é em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é em nome do Senhor Jesus. Pedir em prol dessa pessoa. Sem perguntar de que religião que ela é, da onde ela é, não importa, meu Senhor. Não importa a religião, não importa da onde ela é, não. Aquele centurião pediu pelo servo, o Senhor disse, nunca vi fé tão igual a essa, nem mesmo no meio de Israel, no meio do meu povo. E o Senhor curou o servo daquele homem. O Senhor não perguntou ao leproso, você é de onde? Você é de qual instituição? O Senhor não perguntou nada disso. E eu sei que o Senhor não pergunta também para essa pessoa que hoje está nessa live, ouvindo esse vídeo, de que religião ela é. A pergunta é só uma, meu amigo e minha amiga, ele faz para você agora. Você crê que eu posso fazer isso? É a pergunta que Jesus fazia. Você crê que eu posso fazer isso? Se você falar, eu creio,
o milagre acontece. Então diga aí para você, diga aí, diga eu creio. Pode escrever no comentário, eu creio de fato e de verdade. Jesus não quer saber se você é da religião A, B ou C, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber se você crê. Se você crê, receba a mão de Deus na sua vida. Receba o milagre, receba a cura, o livramento do mal, o perdão pelos pecados. Receba aí onde você está. Não importa quem seja você. Ele te cura, ele te liberta, ele te salva. Ele abre a porta da prosperidade. E ele pergunta para você, você crê que eu posso fazer? Se você crê, meu amigo, então tudo acontece para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, a porta se abre. Ninguém para você. Ninguém para você. Jesus ele disse, se credes em mim, como diz as Escrituras, farás obras semelhantes às minhas e maiores ainda. Você pode, porque Jesus está com você. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Receba a cura, a libertação, o livramento do seu familiar. Não pelo pastor Irlei, não é eu, não é homem. É pela sua fé no Deus vivo, no Jesus que morreu e ressuscitou. Vá, seja curado e liberto. Receba o dom da prosperidade. Mas ele diz, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Receba o perdão, vá e não peques mais. Porque ele está contigo. Não importa o que você fez ontem, hoje, ou até neste momento que você entrou na live. Até neste momento. Não importa. Ele te perdoa, ele te cura, ele te salva e ele diz, vá e não peques mais. Para que não suceda mal pior. Seja liberto e abençoado. Escreva aí, eu creio. Eu recebo, diga eu recebo essa palavra. A partir de hoje eu dou ouvidos à voz do meu Senhor. Amém. E graças a Deus. Com que Deus abençoe você. Vamos ler o Salmo 121. Não saia sem ler esse Salmo. Amanhã, logo pela manhã. Eu saí cedo hoje para o trabalho. Eu li o Salmo. Isso, já li o Salmo. Saí e fui ao trabalho. E quando foi meio-dia, o carro deu um problema. Que isso, pastor? É verdade. E sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus porque pode ser que Ele esteja me livrando de alguma coisa. Nada acontece por acaso. Então Deus mostrou a situação e agora eu vou resolver. E esse salmo aqui vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Salmo 121, versículo 1 em diante diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É o Senhor quem te guarda. Então, gente, que Deus abençoe. Não se esqueça, nós temos o livro que foi lançado, o e-book, lá no Hotmart. O livro chama-se Por Trás da Foto. É um livro muito bom. É bom você ler e você também passar para o seu filho, a sua filha. Tem histórias de fé e tem histórias contemporâneas e recomendações
muito boas. Então, está aí. O livro chama-se Por Trás da Foto. Autor é este amigo que vos fala, Irley de Souza. Pastor Irley, como o senhor escreveu esse livro? Como todos. Relatos de vida, relatos de batalha, conhecimento da essência de Deus. E é isso que aquele livro fala. É muito bom, eu recomendo, tá bom? O livro Por Trás das Fotos. Amanhã, às 21 horas, estaremos de volta novamente. Fiquem todos com Deus. Não saia amanhã sem ler o Salmo 121. Um forte abraço a todos.